paz do Senhor para os irmãos. Muito feliz de estarmos mais um momento que o Senhor nos concede agora, de estarmos louvando, adorando ao nome do Senhor, glorificando e exaltando o nome dEle, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, aquele que conduziu todo o nosso dia até este momento agora. Então te convido agora, você aí, convide a tua família, seus familiares, seus amigos, e vamos juntos adorar ao Senhor, porque eu tenho certeza que assim como eu, você também tem muito para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer por nós. Que neste momento o Espírito Santo de Deus traz à tua memória aquilo que te dá esperança, para que juntos possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te
Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que nesse momento você aí agora, te convido a se curvar diante do Senhor. Feche seus olhos e coloque o seu coração, a sua vida diante do altar agora. Sabemos que em Deus nós somos muito mais do que vencedores. E sabemos que mesmo sendo tão falhos, mesmo com as nossas limitações, o Senhor, Ele nunca nos deixa só. O Senhor, Ele nunca nos abandona. O Senhor, Ele sempre olha para nós e sempre vê o lado bom. Ele sempre vê em nós aquela criação perfeita que Ele criou. Mesmo muitas das vezes a gente sentindo fraco, frágil. Às vezes a gente pensa que a gente não é ninguém, que a gente está sozinho, que a gente não tem valor. Mas que nessa noite o Senhor, Ele quer restituir. O Senhor, Ele quer restituir cada vez mais a tua alegria. O Senhor, Ele quer restituir a aliança que Ele tem com você. O Senhor, Ele quer restituir nessa noite as promessas que Ele tem falado com você, mas você muitas das vezes tem duvidado. Deixe o Senhor nessa noite te tocar e te envolver de forma especial. De que você possa se olhar de fato e se derramar diante do Senhor. E dizer: eis-me aqui, Deus, olha para mim. Vê se há, Senhor, algo bom de fato e se revele a mim. Mostra, Senhor, onde eu estou errando. Mostra, Senhor, o que eu preciso melhorar. Para que nós possamos, de fato, a cada dia ser servos do Senhor, pessoas melhores. E que possamos cumprir aquilo que o Senhor confiou a nós e deixou para nós. Que é para que nós possamos levar o amor a todos. Levar o Evangelho a todos. Deixe o Espírito Santo te envolver agora nessa noite. Se derrama nos pés do Senhor agora. Tire todas as distrações. Se desconecta agora de tudo que está te tirando sua atenção. E pede ao Senhor para se revelar a você agora. Diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quebranta o meu coração. Vem, Espírito Santo, na minha casa agora. Vem, Espírito Santo, no meu trabalho agora. Se você está nos assistindo no seu trabalho, ou se você está assistindo em um leito de hospital, eu não sei, mas pede o Senhor, e eu tenho certeza que Ele já está aí. Ele só está esperando você dar essa chance, abrir o seu coração e dizer: eis-me aqui, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Se entregue para Ele agora. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador ver uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo. Nosso Deus os tem alimentado.
alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Como é bom, Senhor, poder adorar a Ti, Pai. Como é bom render louvores ao Teu santo nome. Como é bom, Senhor, nos prostrar, Deus, diante da Tua glória, diante da Tua soberania, Pai, e reconhecer o quanto nós somos dependentes de Ti, Senhor.
Pai, dentro desse louvor que nós acabamos de cantar, Pai, como é bom saber que o nosso Pai, Ele cuida da gente. Como é bom saber que o nosso Pai, Ele tem cuidado de nós. Como é bom saber que o nosso Pai, Ele tem olhado para nós, mesmo sendo tão falhos, Deus, mas o Senhor, Ele vê, Pai, uma flor, Ele vê, Senhor, a menina dos teus olhos. Muito obrigada, Deus, porque nós não temos palavras e não temos como, Senhor, medir, Pai, aquilo que o Senhor tanto faz por nós. Senhor, contemple cada coração dos meus irmãos agora, cada pedido, Senhor, de oração, aquilo, Pai, que passou na mente, no coração dos teus filhos agora. Sonda, Pai, os teus filhos, sonda, Pai, cada coração agora, cada lar, Senhor, cada família, Pai, representada aqui agora, que estão nos assistindo, que nesta noite eles possam, Senhor, sentir o refrigério do Senhor, eles possam sentir algo novo do Senhor. Pai amado, como é bom, Senhor, estar nos teus átrios. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor, abrir os nossos lábios, Pai, e glorificar a Ti, e dizer que o Senhor é santo, e dizer que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e o seu nome está sobre todo nome. Muito obrigada, Pai, e continue, Senhor, recebendo, Pai, nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Vamos continuar adorando ao Senhor nesta noite. Bem-aventurado é o que está ligado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa
igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Vamos declarar que o Senhor, Ele é santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. E nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Pai, como igreja, Pai, como um corpo do Senhor, pedindo de fato que o Senhor ouve, Pai, a nosso clamor, a nossa oração. Sara, Pai, a nossa nação. Vem, Senhor, sobre nós. Sabemos, Pai, o quanto ainda tem que ser feito, Pai. O quanto nós temos que nos curvar diante da Sua glória. Que os meus irmãos aí agora, Senhor, eles se rendem de fato no Senhor. E abra o seu coração e se derrame, Pai, diante do Senhor, sem medo, Pai, sem máscaras. Porque, Senhor, ainda estamos vendo, Pai, que tantas pessoas, Senhor, estão carentes de amor. Quantas pessoas, Senhor, estão depressivas. Quantas pessoas, Senhor, estão com crises de ansiedades. Quantas pessoas, Senhor, estão falando coisas, Pai, que machucam e ferem o meu próximo. Quantas coisas, Senhor, nós temos visto, Pai, que nos entristece, Pai, como ser humano. E que para nós, Senhor, servos do Senhor, muitas das vezes nos abalamos quanto a isso. Temos muitas das vezes medo, Senhor, de nos posicionar. Mas tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais agora. E que de fato possamos entender que nós temos que fazer aquilo que está escrito na Tua palavra. E que sabemos que o Senhor é que reina e governa. E que o Senhor que dá a última palavra. Ah, Senhor, que nós não viemos ter medo, Pai, de falar a verdade e pregoar o Teu Evangelho. Ainda que venha nos chamar de loucos, ainda que venha, Senhor, caçoadas nossas, muitas das vezes de nós, Senhor. Ah, Deus, que nós não viemos nunca, Senhor, nos envergonhar da cruz, pelo contrário, que nós viemos carregá-los, ó Deus, até o fim, Senhor. Sara, Pai, a nossa nação.
Desperta, Senhor, o teu povo, desperta a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor amado, cuida, Senhor, dos nossos jovens e dos nossos adolescentes agora, cuida, Senhor, e desperta-os, ó Pai. Senhor, cuida, Pai, dos pais e desperta o Senhor para caminhar com os teus filhos e caminhar com Ele e mostrar a verdade. Porque, Senhor, a mudança que queremos a começar em nós. E nos usa, Senhor, mesmo sendo tão imperfeitos. Faz a Tua vontade através de nós, da Tua igreja, espalhada no mundo todo, Pai. E que a cada dia, Senhor, possamos nos colocar, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados diante do Senhor e nos arrepender, Pai, e não cometer os mesmos erros sempre. Que possamos nos avaliar agora, Deus, e que possamos deixar tudo, Pai, diante do Teu altar. E cuida, Senhor, e transforma e nos molda, Pai, nesta noite, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina sobre todas as coisas. Muito obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Nós não temos palavras, Senhor, para Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja, amados irmãos, você que se conecta conosco nessa noite. A Dani, ela acabou de falar algo que é um desejo de todos nós. Estar sem máscara. Estar sem a máscara do coração, mas também aquela que ainda precisamos usar, mas que é tão incômoda, que tapa o sorriso daquelas pessoas que nós amamos. Sorriso esse que hoje nós percebemos no olhar. Sim, ainda precisamos usar esse tipo de máscara. Chegamos meado do ano de 2021. A pandemia continua. A nossa saudade de estarmos uns com os outros ainda continua. Continua o desejo de abraçar. Mas, a despeito de tudo isso, há uma coisa que também continua. Deus continua no controle. Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando de cada um de nós ao longo desse tempo. E hoje, de maneira específica, nós vamos iniciar uma jornada, uma breve jornada. Vamos citar, recitar, refletir em poesias, isso, poemas. A Bíblia é a palavra do Senhor, mas ela também nos coloca diante de preciosas obras de arte. Ela nos coloca diante de poemas que nós conhecemos como sendo o saltério, ou melhor, os salmos. Os salmos nada mais são do que uma coletânea de poesias, de poemas, de orações, de canções. É interessante de que os salmos, ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história da igreja, eles eram cantados, eles eram orados. Assim como nos dias de hoje, nós por vezes falamos que dentro das nossas igrejas, e agora de maneira específica das igrejas batistas, nós tendemos a falar que o cantor cristão está sendo perdido. E os salmos, o livro dos salmos, o conjunto dos salmos, eles eram o inário que a igreja cantava e que também tem sido perdido. Com uma diferença, óbvio, apesar das muitas semelhanças, há uma grande diferença entre os salmos e o nosso cantor cristão.
O nosso cantor cristão são palavras do homem a Deus. Os salmos são palavras de Deus a nós, são palavras de Deus ao homem. E é nessa noite que eu quero pensar com você nesse livro, nesse compêndio, ou melhor, na verdade, os salmos se dividem em 5 conjuntos de livros, fazendo uma referência à Torá. Mas isso é algo que você vai aprender ao longo dessa nossa jornada. Mas quando nós falamos de algo que se perdeu ao longo da história, e se esse algo é precioso para nós, nós então nos colocamos na posição de quem procura. E hoje eu quero pensar com você nessa noite sobre a procura da felicidade. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos, no capítulo ou no Salmo 1. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O que você precisa para ser feliz? O que você precisa para ser feliz? Diante de uma realidade tão sombria como a qual nós estamos vivendo, diante de um mundo imerso na dor e no sofrimento, olhar para os salmos é contemplar a beleza dessas poesias. E um poema, uma poesia, não é para ser lida, ela é antes de tudo para ser sentida. A proposta dos salmos, portanto, não é apenas nos dar novas informações, mas é antes de tudo moldar as nossas emoções. Mas eu faço essa pergunta para você novamente: o que você precisa para ser feliz? Interessante ainda pensar que diante desse caos que ainda está sobre nós tendemos a ter uma visão distorcida do Evangelho. Sim, é bem verdade que Jesus nos disse que no mundo tereis aflições, mas Ele também nos garantiu ainda nesse tempo felicidade. A felicidade é possível. Diante da ansiedade, diante da preocupação, diante da frustração e infelicidade, nós estamos, portanto, a ouvir uma proposta de algo que pode nos tornar verdadeiramente felizes. Mas o que você acha que você precisa para ser feliz? Portanto, vamos ler o Salmo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação ou o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Essa é a palavra de Deus para nós nesse tempo. E aqui o salmista, e é importante inclusive fazermos essa observação, nós pensamos nos salmos, pensamos em Davi, e às vezes supomos que Davi escreveu todos os salmos, e isso não é uma verdade. Dos 150 salmos, apenas 73 foram escritos por Davi. Há outros salmistas, há os salmos escritos por Asaf, pelos filhos de Corá, Salmo de Salomão e até mesmo de Moisés. E esse salmo, Salmo 1 e o Salmo de número 2, muitos vão dizer que a autoria é desconhecida, não sabemos certamente identificar o autor do salmo. Mas aqui ele começa a nos apresentar todo o livro. O Salmo 1 e o Salmo de número 2 são a apresentação de tudo aquilo que vai ser colocado diante de nós nos demais capítulos dessa história, nos demais livros desse grande poema, dessa grande poesia hebraica.
Mas o fato aqui então é que o salmista começa dizendo: como é feliz, como é feliz. E eu fico a pensar, como nós imaginamos alguém feliz? Qual que é o nosso conceito de uma pessoa feliz? Talvez o nosso conceito de uma pessoa feliz seja alguém que não tem dívidas, alguém que não tem problemas de saúde, alguém que está empregado, alguém que faz viagens maravilhosas. Eu não sei que tipo de imagem é construída na sua mente quando você pensa em alguém feliz. Mas o salmista, ele começa nos apresentando o que é uma pessoa feliz. Como uma pessoa pode não apenas procurar, mas desfrutar da felicidade. E ele começa dizendo o seguinte: feliz é aquele que não. E agora ele começa a dar aqui uma série de negativas. Ele não identifica a pessoa feliz por aquilo que ela é. Ele começa a identificar uma pessoa feliz por aquilo que ela não faz. E no Salmo 1, no versículo 1, nós temos aqui três grupos de três. É quase que um trava-língua. 3 pratos de trigo para 3 tigres. Está vendo? Não dá para mim. Mas o que nós temos aqui é isso. 3 grupos de 3 no Salmo de número 1, no versículo de número 1. E esse primeiro grupo se refere a práticas que podem fazer com que alguém não seja verdadeiramente feliz. E aqui ele vai identificar esse grupo então com essas ações. Quem é a pessoa que é feliz? E aqui está esse primeiro grupo de 3. É aquele que não segue, é aquele que não imita, é aquele que não se assenta. E aqui eu acho interessante, porque nesse primeiro grupo há também uma dinâmica que é gradativa, que vai ganhando vida, vai ganhando corpo à medida que vai sendo desenrolada, à medida que vai sendo experienciada. E aqui ele vai dizer de que tudo começa com seguir, que em algum momento vai ocasionar num imitar, e que por sua vez vai terminar em um assentar. Mas esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é sobre o que não deve ser seguido, o que não deve ser imitado e aonde você não deve se assentar. E aí então vem esse segundo grupo que começa: aquele que não segue o conselho, a conduta e nem se assenta à roda. E eu acho isso por demais interessante, porque aqui tudo começa a partir de um conselho, tudo começa a partir de uma palavra, e essa palavra, ao entrar na nossa mente, no nosso coração, ela é refletida no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa conduta, ao ponto de que eu me acostumo com aquela conduta, eu me acostumo com aquele comportamento, eu me acostumo com aquela prática, e agora eu vou desfrutar dessa familiaridade, dessa comunhão ao tal ponto de assentar-me nessa roda. É gradativo. O pecado, maus conselhos, eles se colocam diante de nós de maneira gradativa. Começa com palavras. E aí, qual que é o grande problema de não seguir esse conselho, de não imitar essa conduta e nem se assentar nessa roda? Porque as pessoas que têm tais práticas também têm algumas características muito peculiares. E aí então o Salmo nos coloca diante desse terceiro grupo, que é composto por ímpios, não segue o conselho dos ímpios. Os pecadores, não imita a conduta dos pecadores. E dos zombadores, não se assenta à roda
dos zombadores. Ao longo desse tempo de distanciamento social, a gente pode pensar talvez de que esse texto ele não diz ao nosso respeito, ele não fala a nossa realidade. Isso é um grande engano, porque ainda que nós possamos pensar, estamos no contexto de pandemia, eu não posso ficar seguindo ninguém, eu não posso ficar fazendo aglomeração, e por sua vez eu não posso me assentar com as pessoas, então eu estou protegido, porque de alguma forma eu estou distante do outro. Bem, seria verdade se ainda estivéssemos no tempo das cavernas, mas hoje nós vivemos na era da comunicação. Eu e você estamos distantes, mas nos aproximamos pelas conexões que viabilizam essa comunicação. E aí eu acho, na verdade, que esse texto ele tem muito a nos dizer, sobretudo pela palavra, pela característica, pela conduta, a primeira conduta do primeiro grupo, a primeira prática que não deve ser realizada, não seguir. E aí, seguir é uma palavra hoje que caiu no linguajar do povo, porque hoje nós vivemos nessa era da comunicação, nas redes sociais. E o que você faz nas redes sociais? Você segue as pessoas na rede social, ao ponto de que alguém às vezes manda uma mensagem para você e te pergunta: você viu o que fulano fez? Você viu onde o fulano foi? Você viu o que ele comprou, o que ele comeu? E talvez você diga: não vi. E alguém então te interpela perguntando: você não segue essa pessoa? Você não segue ciclano? E aí eu acho, portanto, que o Salmo ganha uma nova vida nesse novo tempo. Porque apesar de estarmos distantes uns dos outros, ainda estamos sobre a influência um dos outros. E aqui o salmista começa dizendo: feliz é quem não segue o conselho dos ímpios. Aqui eu já poderia fazer para você uma advertência. E que advertência seria essa? Talvez você se olhe, se perceba como uma pessoa infeliz, como uma pessoa triste, e talvez você não saiba ou não tenha perspectiva de que a sua infelicidade é resultado justamente das pessoas que você segue. E agora, quando eu falo das pessoas que você segue, eu estou me referindo inclusive nas redes sociais, porque você começa a seguir um monte de gente que parece ter uma vida melhor que a sua, e a sua vida não é tão legal, a sua vida não é tão boa, e a alegria do outro aumenta cada vez mais a infelicidade que você já está a desfrutar. E não seguir, talvez, seja justamente a melhor coisa que você pode fazer, mas aqui de maneira específica ele fala: não segue o conselho dos ímpios. E aí, como eu disse, nas redes sociais você começa a seguir um monte de gente que fala um monte de coisa, um monte de coisa que por vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus, e aí você costuma seguir, e aí começa a dinâmica da infelicidade. Você segue aquele influencer, você segue aquela personalidade, você segue aquela pessoa, e daqui a pouco o que você está fazendo? Você está imitando. E agora, uma vez que você imita, daqui a pouco você se assenta na roda dos escarnecedores. E eu digo uma coisa: talvez, se este salmo tivesse sido escrito hoje, talvez a versão segundo o pastor Mateus seria: feliz é aquele que não entra no grupo dos zombadores. Assentar no grupo hoje, ou assentar na roda hoje, talvez seja o equivalente
a estar em alguns grupos do WhatsApp, aqueles grupos que você recebe às vezes pornografia, aqueles grupos até mesmo que tem lá oração, título do grupo, mas que é só fofoca. Talvez a roda na qual você não deve estar nesse tempo são determinados grupos, porque essas coisas vão te conduzir a passos largos para a infelicidade. E aqui então o salmista começa então descrevendo quem não é feliz. Quem não é feliz? Segue isso. Agora, quem é feliz? Quem não segue isso. Quem não se assenta, quem não segue, quem não imita. E não apenas isso, porque a vida cristã, ao contrário do que por vezes nós achamos, ou ao contrário daquilo que muitos às vezes acabam pregando, a vida cristã não é sobre uma moral tão somente. Nós não pregamos uma moral. A pessoa, ela tem que melhorar. Nós não pregamos aperfeiçoamento. Nós pregamos uma nova vida. Ele tem essa dinâmica justamente de uma nova vida. Nasce de novo. E aí o texto então prossegue dizendo no versículo de número 2: ao contrário, quem é feliz é quem não faz essas coisas que foram ditas no versículo 1, mas ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu acho interessante, porque o salmista começa falando sobre práticas que nós podemos observar de maneira visível. Um caminhar, um ouvir, um imitar, um assentar, são práticas que nós podemos perceber de maneira visível. São ações, é algo concreto. E aí talvez nós esperássemos que o contraponto disso fosse alguém que estuda a palavra de Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não que estudar a palavra de Deus seja ruim. Mas o salmista vai dizer o seguinte: antes, ao contrário, tem o seu prazer. E o que é prazer, irmãos? O que é prazer? Ou melhor, o que te dá prazer de fazer? Talvez o que te dê prazer é dormir. Talvez o que te dê prazer é comer. Talvez o que te dê prazer é cobiçar a mulher do próximo. Talvez o que te dê prazer é a pornografia. Talvez o que te dê prazer é a vaidade. Aonde está, ou o que é que dá a você prazer? O salmista vai dizer então que a pessoa feliz é quem tem prazer, e prazer diz respeito ao coração, diz respeito às nossas emoções. Nós não seremos felizes pelo conhecimento que temos da palavra de Deus. Nós seremos felizes pelo prazer que nós temos na palavra de Deus. Porque esse saber, a informação, não necessariamente pode gerar transformação. E eu vou te explicar isso. Imagina a seguinte cena. Pensa numa mesa. Crente gosta de comer. Então pensa numa mesa. E nessa mesa você pensa de que num extremo dela você tem pizza, você tem hambúrguer, você tem batata frita. Tá de noite, irmãos, eu estou com fome. E na outra ponta você tem alface, rúcula, batata doce, aquela comida fitness. Deixa eu perguntar para você:
Qual dessas duas pontas é a mais saudável? Eu tenho certeza que você não titubeará em responder que a mais saudável é essa, onde você tem alface, rúcula, batata doce. Mas qual é que te proporciona mais prazer? Talvez você vá confirmar de que é que tem pizza, hambúrguer, refrigerante, batata frita. E se tivesse que escolher entre uma das duas para comer, qual você escolheria? A mais saudável ou a mais prazerosa? Bem, você pode até dizer que talvez seja a mais saudável, mas eu ouso acreditar que a maior parte de nós escolheria a mais prazerosa. Agora perceba, a nossa escolha não foi resultado de uma ignorância, porque nós sabemos qual que é o melhor para a nossa saúde. O problema é que o nosso prazer está no lado oposto. Então, quando nós sabemos ou temos informações acerca da palavra de Deus, mas o nosso prazer não está na palavra, isso não é suficiente para evitar que nós façamos escolha errada. O próprio apóstolo Paulo disse isso. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Não é a briga tão somente entre bem e mal. Não é uma briga entre conhecer e não conhecer. É uma briga de prazeres. E nem sempre o nosso prazer está alinhado com aquilo que nós sabemos ser o melhor para nós. Por isso o salmista vai dizer que feliz é quem tem prazer na lei do Senhor. Não é tão somente quem estuda, mas quem tem prazer em estar ali diante dele, a olhar e a meditar nessa palavra. E aí talvez hoje nós, no século 21, no Ocidente, temos uma visão bem deturpada do que é meditar. Nós pensamos naquela perspectiva de alguém sentado, de pernas cruzadas, mãos em cima do joelho, num espírito ali de contemplação. E hoje, no meio dessa pandemia, muitas teorias do mindfulness, palavra em inglês ali, né, de você esvaziar a sua mente, a sua cabeça de toda preocupação, essa é uma interpretação totalmente equivocada do que significa meditar de acordo com a palavra. Enquanto na nossa cultura, meditar é esvaziar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa cabeça das preocupações, das distrações, ou tentar fazer isso, meditar da perspectiva bíblica é ao contrário. Não é sobre esvaziar, é sobre encher. Mas encher com o quê? Encher com a palavra de Deus. Meditar na perspectiva bíblica, portanto, não é esvaziar, mas é preencher. E isso ganha força do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: portanto, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ele não fala, olha, conte até 10, respire fundo, imagine um céu azul, esqueça a conta, ou as 3 contas que estão vencidas em cima da mesa. Não, não é sobre esquecer. A meditação bíblica não nos leva a ignorar a realidade. A meditação bíblica nos coloca diante da eternidade. E isso faz toda a diferença. E é isso que o salmista, então, ele tem em mente. De que uma pessoa feliz, primeiro ela sabe dizer não. Não para maus conselhos, rejeita as práticas, condutas, comportamentos que não coadunam com a palavra de Deus e, inclusive, não tem comunhão, não se assenta na roda, ou como eu disse, não faz parte do grupo do WhatsApp dos zombadores. Mas o texto prossegue, e a partir do versículo 3,
vai nos dizer o seguinte: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Falei para você, os salmos são poemas, e poemas são lidos, sentidos e interpretados de uma maneira totalmente diferente do que narrativas. Dentro do estudo da teologia, há uma área chamada hermenêutica, quando você vai aprender como estudar e interpretar a Bíblia. E aí você aprende de que não pode entender ou interpretar um texto de Gênesis da mesma forma que você interpreta o texto de Salmos. E esse poema, ou esses poemas hebraicos, eles são construídos a partir daquilo que nós chamamos de paralelismo, comparações. E aqui no verso 3 e no verso 4, é justamente isso que o salmista está fazendo. De um lado, ele pega agora o justo. Quem é o justo? Com que o justo se parece, se assemelha? E ele vai dizer no versículo 3, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que faz prospera. Justo. O ímpio, como é o ímpio? Versículo 4, o ímpio é, ou não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. E aqui há toda uma cultura, irmãos, na qual toda a Bíblia ela foi escrita. E essa referência que o salmista faz da palha que o vento leva, justamente porque dentro da prática da agricultura daquela época, uma das formas de você separar as sementes da palha era justamente pegar ali todo aquele feixe e jogar para o alto. E o vento separaria a palha de um lado e aquilo que é precioso haveria de permanecer. Eu não sei se você já teve a chance de ver a palha, de ver o que a palha causa. A palha causa volume. O amontoado de palha, ele causa volume. Vem sobre a palha, ele causa sujeira. Mas é interessante de que a respeito do volume, a despeito da sujeira que a palha cause, o justo é diferente. O justo, ele pode até parecer solitário no mundo perverso, porque ele é como uma árvore, não é como um pomar, é como uma árvore. Imagina um ajuntamento de palhas e uma árvore. Parece solitário, mas essa árvore, ela é fundamentada. E nós acabamos de sair de uma série de mensagens do mês da família, falando sobre raízes. E é isso que o salmista está falando aqui, que esse que é o justo, é alguém que tem raízes, raízes essas que estão diante de ribeiros de águas, e são essas águas que alimentam esta árvore. E o que ela faz? Ela dá fruto, suas folhas não murcham, então ela também dá sombra. E isso me faz pensar sobre características de pessoas justas. Pessoas são pessoas convictas. Pessoas justas são pessoas bem fundamentadas. Pessoas justas têm sempre o que dar ao outro: alimento, no caso dos frutos, refrigério, no caso das sombras. E eu me pergunto, será que nós somos justos? Ou será que nós somos como os ímpios? Volume, aglomera, mas são passageiros. O primeiro vento leva. E pensar que o primeiro vento leva me faz lembrar mais uma vez da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, quando ele vai dizer no capítulo 4 aos Efésios, versículo 14, o seguinte: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá,
por todo o vento de doutrina. O propósito de Deus é que nós não sejamos passageiros, de que a nossa vida, no que se diz respeito à eternidade, não seja desperdiçada. E falar e pensar que o vento que leva a palha é o mesmo ar, a pneuma, que por vezes tem faltado para muitos de nossos amigos, familiares, nos hospitais. Falta ar, falta oxigênio. E talvez na nossa vida com Deus falte esse sopro de vida, que vai trazer sobre nós refrigério. Não é o sopro do espalhar de Deus, ao nos identificar ou ao nos qualificar enquanto ímpios, mas é o sopro da vida, é aquele sopro do Gênesis, quando Deus sopra, e o texto vai dizer que o homem se tornou alma vivente. E aqui então nós temos esse paralelo, ímpios de um lado, justos do outro. E o texto continua justamente nessa dinâmica de paralelos. No versículo 5 e no versículo 6 diz o seguinte: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. De um lado, resultado de uma vida vivida longe de Deus, destruição, a vida do ímpio. De outro, a vida do justo, vivida a partir não do conselho dos outros, mas do supremo conselho, o conselho de Deus. Uma forma de viver vai determinar toda uma eternidade. Para um, aprovação. Para outro, destruição. E aí, diante de tudo isso, eu pergunto para você, mais uma vez, o que você precisa para ser feliz? Bem, eu dou a resposta para você. Você precisa ter seus prazeres transformados. Porque, como eu falei, são os nossos prazeres que vão determinar ao Deus a qual nós servimos. Observa, prazer tem a ver com o coração. Coração está muito ligado na nossa cultura ocidental com amor. Nós pensamos em amor, e aí você manda um emoji para alguém de um coraçãozinho. Eu te amo, coração. Coração está associado a amor, e amor determina os nossos prazeres. Bem, Jesus disse que é do coração do homem que procede os maus desejos. Paulo, quando escreve ao jovem pastor Timóteo, vai dizer: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquilo que você ama, você adora. Se você ama, você se torna o seu próprio Deus. Se você ama o seu conhecimento, você endeusará as suas titulações, os seus diplomas. Se você adora a sua religião, ou até mesmo a sua denominação, isso será o seu Deus. Os seus prazeres determinarão quem é Deus na sua vida e quem você haverá de servir. Bem, parece simples. Bem, para ser feliz, então eu preciso ter os meus prazeres transformados. É isso. Lembrando que esses prazeres transformados também são resultados de não que nós precisamos dizer ao longo da nossa caminhada. O não seguir, o não caminhar e o não se assentar. Mas, talvez, nesse paralelo que o salmista nos coloca, que a poesia nos coloca, de ímpios e justos, justos e ímpios, talvez você olhe para essa comparação e pense o seguinte: olha, eu sou o justo. Eu sou o justo, eu não sou ímpio.
Eu não pareço com o ímpio. Bem, aí nós temos um problema. Porque no Salmo 14, versículo 3, diz o seguinte: todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém sequer que faça o bem. Em algumas outras versões vai dizer o seguinte: não há um justo sequer. Bem, se o justo é aprovado, se o justo é feliz, que é isso que o Salmo começa dizendo, mas ao longo desse mesmo Salmos, ele vai dizer que não há um justo sequer. Afinal de contas, como resolver esse problema? É isso. Você não pode resolver esse problema. Você não pode transformar os prazeres do seu coração. Você não pode mudar a si mesmo. Em tempos, como eu falei, de muitos conselhos, e aí você conecta na sua rede social e tem inúmeras pessoas dizendo coisas do tipo: saia da dívida em 10 dias, plano infalível de emagrecimento, aprenda inglês em 1 semana. Eu confesso para você que eu estou cansado de ver esse monte de propaganda, de pessoas que aparentemente descobriram uma solução rápida para os nossos problemas e, consequentemente, uma solução rápida para nos colocar diante da felicidade. Mas quando você observa esses conselhos, e quando você segue esses conselhos, ao longo da caminhada você percebe que era uma propaganda literalmente enganosa. Porque aquilo que produziu, talvez, naquele primeiro instante, uma sensação de felicidade, logo você percebeu que não era felicidade verdadeira. Ok, pastor, mas então, agora o que eu faço? Eu entendi que o problema está no meu coração. Eu entendi que eu não sou feliz, não é porque eu não tenho o último carro do ano. Eu não sou feliz, não é porque eu tenho dívidas. Eu não sou feliz, não é porque eu não consigo fazer as viagens que eu quero. Você não é feliz porque os seus prazeres, ou o seu maior prazer, não está na lei do Senhor. E você entendeu agora que você não pode fazer nada para mudar o seu coração. Lembra que eu acabei de citar para você? O dilema pessoal do apóstolo Paulo, que também é o nosso dilema, de fazer aquilo que sabe que é errado e não fazer aquilo que sabe que é certo. Esse é o nosso dilema. É a mesa. Comida fitness de um lado, guloseimas de outro. Como mudar os nossos prazeres? Como ter o nosso coração transformado? O que eu faço? A resposta é: você não faz. Você crê naquilo que Jesus já fez. A resposta é a cruz. A resposta é o que Jesus fez. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, no versículo de número 30 e 31, ele vai dizer o seguinte: e os que predestinou também chamou, e os que também chamou justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem é o justo do Salmo 1? É aquele que crê que já foi justificado na cruz do Calvário. O que fazer para ser feliz? O que fazer para ser feliz? A resposta, João 3 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única forma de que você tem de mudar o seu coração é parar de tentar mudar e pedir para o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que mude o seu coração. A única coisa que você tem que fazer, ou melhor, duas coisas que você tem que fazer: parar de tentar fazer algo para mudar a si mesmo e crer naquilo que Jesus já fez. E aí eu pergunto para você de novo: o que você precisa para ser feliz? Mas agora eu respondo para você:
Você precisa ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar, se encher, não é esvaziar, se encher de dia e de noite. A sua infelicidade pode ser um termômetro, ou melhor, ela pode aferir a distância que você se encontra da palavra. À medida que nós nos aproximamos dela, mesmo em momentos turbulentos, mesmo em uma situação de isolamento, apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, carta da prisão, mas também carta da alegria, distante de todos, mas próximo daquele que é tudo. Como vai a sua vida? Essa é a reflexão dos Salmos. Você pode parar nessa noite de procurar a felicidade, porque a felicidade talvez esteja na prateleira da sua sala, ou talvez esteja no seu bolso, no seu celular, num aplicativo, não daqueles grupos de zombadores que você tem que sair, e não naquelas redes sociais onde você tem que deixar de seguir aquelas pessoas, mas talvez naquele aplicativo da palavra de Deus. Que essa palavra, ela possa ser a nossa satisfação, o nosso prazer. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Não são tão somente as nossas raízes, porque as nossas raízes, por mais profundas que pudessem ser, de nada valeriam se não fossem alimentadas por esse rio de água viva que é o Senhor. Deus, eu não sei a realidade da pessoa que está nos assistindo nesse exato momento. Talvez inúmeras circunstâncias e situações que a façam enxergar a si mesmo como alguém infeliz. E talvez ela já procurou a felicidade em tantas coisas: drogas, prostituição, estudo exacerbado. Mas, Deus, essa palavra que é viva e eficaz, se apresenta a nós como a razão, como o meio com o qual nós seremos verdadeiramente felizes, porque ao termos contato com a sua palavra, nós somos apresentados o Evangelho, e o Evangelho é Cristo. Deus, nos ajuda a parar de tentar fazer aquilo que não podemos, e nos ajuda a crer e a desfrutar daquilo que já foi feito na cruz do Calvário. O que eu preciso para ser feliz? Eu, os meus irmãos e aqueles que nos assistem, Pai, nós precisamos do Senhor. Ser, ó Deus, o centro em nossas vidas, ser a nossa fonte de prazer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique conectado nas nossas redes sociais. Esse mês nós temos aí algumas informações a dar para você, e ao longo desse mês, muitas coisas, muitas novidades você há de receber. Aproveito para dizer que nesse exato momento, nós também estamos abrindo as inscrições para o nosso culto presencial a ser realizado esse domingo. Então, se você quer estar aqui presencialmente, nesse momento de louvor e adoração a Deus, você pode fazer a sua inscrição a partir de agora. Lembrando que as vagas são dadas para que nós possamos receber todos vocês seguindo as normas de segurança e zelando pela sua vida. Então aproveite e faça a sua inscrição. Que Deus te abençoe.